Primeiro Pedro 3,14 diz assim: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança que há em vós. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus está falando aqui na primeira epístola de Pedro. Pedro, o apóstolo, Pedro, a pedra, a rocha que representava a própria dureza do seu coração. Você sabia que Pedro o nome dele significa rocha, e pelo seu próprio nome simbolizava também o seu interior, o seu coração que estava endurecido em sua ignorância. Ele era muito nervoso, muito cheio de cortava a orelha dos outros, né? Não é verdade? E na epístola de Pedro, ele foi transformado, ele foi totalmente mudado, e a sua sombra passou a curar logo após a sua mudança, logo após ele resistir de negar a Jesus, porque ele negou Jesus da primeira vez. E logo após que o seu coração mudou, ele se transformou em um apóstolo muito poderoso. Eu quero dizer para você que a tua mudança está próxima. Vocês não entenderam. Vou dizer de novo. Você está pronto para receber hoje a mudança de Deus, que vai fazer de você uma autoridade nessa terra? Aleluia, Senhor. Pedro foi transformado em uma autoridade, e ele disse para os irmãos que qual era a razão da esperança deles. Era a mesma coisa de Pedro, do apóstolo Pedro, estar perguntando para os irmãos: o porquê vocês estão aqui? Qual é a razão que vocês estão nessa fé? Qual é a razão que vocês creram em nosso Senhor Jesus Cristo? E qual é a esperança da vossa razão? E o Senhor Jesus mostrou a Pedro para confrontar os irmãos sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a vinda do Senhor Jesus Cristo você sabia que a vinda do Senhor Jesus Cristo na igreja primitiva era a única razão que eles tinham? Os irmãos perdiam até a mesma razão de viver. Sabe por quê? Pastor Daniel, eles vendiam os próprios bens, eles vendiam suas casas, eles vendiam tudo que era deles para repartir com os irmãos, porque eles já não tinham outra esperança a não ser ver Jesus os arrebatando. Eles não tinham outra razão. E nos dias que nós estamos vivendo, a igreja perdeu essa razão. Essa razão, eu quero falar para você, essa razão que chama o interesse pelo status. O que é o status? Meus irmãos, na primeira epístola de João, do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. O apóstolo João, ele colocou o próprio status nesse versículo, nessa carta. Meus irmãos, o que é status?
escatos vem da palavra último. O fim. Diga, o fim. Então, escatos vem da palavra o fim. O que quer dizer isso? Que a igreja primitiva, eles se preocupavam com o fim. Eles se preocupavam com a última hora. Eles estavam sendo avisados pelos apóstolos constantemente do escatos, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está atento com a vinda do Senhor Jesus Cristo? O diabo não gosta que nós mencionamos e pregamos na igreja o escatos. Meus irmãos, o escatos ele vem de duas palavras: escatologia. Escatos vem da palavra conhecimento, e logia vem da palavra estudo. Estudo de Deus, conhecimento da última hora. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você estuda as escrituras para saber as profecias da última hora? Meus irmãos, naquela greve dos caminhoneiros, todo mundo ficou doido. Daniel, pastor, será que nós, como igreja, nós estamos preparados para a última hora? Será que nós estamos preparados daquilo que vai vir nesse mundo? Meus irmãos, a nossa cabeça só se preocupa com o presente século. E você sabe o que esse presente século está dando frutos? Frutos de preocupação dessa vida. O apóstolo Pedro perguntou para os irmãos qual era a razão deles. Pergunte para o seu irmão: qual é a tua razão de ser crente? Qual é a razão de você fazer uma campanha? Qual é a razão de você se ajoelhar no seu quarto e orar? Isso que Pedro perguntou para os irmãos. Qual era a razão da esperança? Era a mesma coisa de Pedro estar perguntando para os irmãos: vocês esperam a volta dele? Vocês estão esperando a volta dele? Eu espero ansiosamente. Sabe por quê? Porque quando você vai ali em Apocalipse e você abre no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia está dizendo: bem-aventurado são aqueles que leem e guardam as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, a tendência, sabe qual que é a tendência quando nós escutamos o escatos? É nós vomitarmos o escatos. É não aceitarmos o escatos. Lembrando que escatos, o significado a última hora, estudo da última hora, conhecimento da última hora. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: que o meu povo é destruído porque falta o quê? O escatos. O meu povo é destruído. Por que você é destruída no seu casamento? Por que você está sendo destruída na sua vida pessoal? Porque na nossa vida falta conhecimento. Por que nós passamos lutas, problemas? Porque nos falta conhecimento de Deus. Parece simples, mas o cristão, na hora dele brigar, talvez ele até conheça que não deva brigar. Mas esse conhecimento, esses escatos que Deus quer que nós venhamos conhecer, é a unção e a capacidade do Espírito Santo de executar aquilo que Deus quer.
Quem aqui nessa reunião hoje quer a capacidade do Todo-Poderoso para executar aquilo que Ele quer? Dê um glória aqui nessa igreja. Labranagasuki manterabaserbi cantemanaser. Eu quero que você preste atenção. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que vai acontecer na sua vida de um segundo para frente agora? Ah, pastor, eu penso que não vai acontecer nada. Só vira essa boca para lá. Jesus não vai voltar ano, não, porque eu não casei ainda. Eu era assim, sabe? Eu era meio ignorante, sabe? Na época, Daniel casou, né? Daniel tinha casado, Alex, né? Todo lá vivendo a vidinha deles, né? A vidinha, né? E eu lá no meio do mato, né? Lá sozinho, no meio do mato e tal, e eles lá vivendo as vidas deles, né? Mas você sabe que dava uma inveja, rapaz. Eu falava, mas não é possível, gente. Será porque uma inveja santa, né? Não tem inveja santa não, viu, gente? Isso é brincadeira, viu? Eu não tinha inveja deles não. Mas, gente, muitas das vezes nós não queremos aceitar a profecia do futuro. Segura aí, segura aí. Sabe o que Deus vai te dar? Sabe o que Deus vai te dar, Diogo? Visão. A igreja está precisando, Simei, de visão. Visão do futuro. Ah, então no dia de amanhã não é de Deus? É de Deus. Mas se Ele quiser desvendar o futuro tudo para você, Simei, Ele desvenda. Como esses dias o Espírito Santo, para a glória de Deus, me deu um sonho lá. Foi um sonho perturbador. E estava lá em casa, onde a gente está morando, lá na rua Ângelo de Lima 354. Estou dando meu endereço aqui, né? Quem quiser, né? Lá receber uma oração, né? Né? Alguma coisa. Estava lá e sonhei um sonho que os presídios de Minas Gerais todos estavam sendo abertos e os presos estavam numa rebelião, estavam saindo, e foi um sonho perturbador. E de repente passou na rua de casa assim, passou na rua ali Ângelo de Lima, passou um monte de viatura, e de repente as viaturas estavam recuando, porque os bandidos estavam ganhando das viaturas, sabe? E eles vindo, invadindo as casas, manietando as pessoas, e aquilo ali, eu sonhando, e de repente, eu tentando fechar as portas da minha casa, e parece que no sonho, parece que você fica sem ação, né? E você fica apavorado, e eu querendo fechar as portas da minha casa, e não conseguia, e de repente entraram, lá na minha mãe, na minha tia, lá na frente, já começaram a manietar as pessoas. E de repente eu saí para fora, eu fui levado em espírito para fora, para a rua de casa. E de repente veio um caminhão cheio de pessoas dos presídios. E parecia, e eu entrei nesse caminhão. E veio ao meu encontro do presídio uma pessoa que eu conhecia, mas eu fingi que não conhecia ele. Mas eu fingi que não conhecia ele, ele ficou bravo comigo, ele ficou muito nervoso. Aí eu falei, não, eu te conheço, né? Ele estava com a arma, né, e tal, e foi um sonho muito estranho. E de repente, nesse caminhão, eu fui levado lá para a entrada de Araguari, e na hora que nós estávamos vindo ali naquela entrada de Araguari, tinha uns buracos, né, misericórdia, né, os buracos na cidade, os buracos no asfalto, e nos buracos do asfalto, estava cheio de poças de sangue, e a cabeça das pessoas para fora dessa poça de sangue. E quando eu olho para a direita, tinha um galpão assim, e lá pessoas gemendo, e sendo trancafiadas, e sendo manietadas, e de repente eu acordei, graças a Deus, oh glória. Eu falei, meu Deus do céu, meu Pai. E eu fiquei encucado com aquele sonho, e foi do domingo para a segunda. Então, o Senhor Jesus estava me mostrando, né, até mesmo teve essa rebelião em Minas mesmo, né, depois eu fiquei sabendo que teve. Orei para que não acontecesse, mas muitas das vezes a gente é igual Jeremias, né, meus irmãos? Muitas das vezes você vai orar e Deus não vai te escutar, você sabia?
Muitas das vezes você vai orar e Deus vai fazer e vai cumprir a vontade dele, porque ele está acima das nações, ele está acima da nossa cabeça e ele faz o que bem ele entender. Nós não conseguimos mudar a vontade de Deus. E nisso que eu estou falando, o Senhor Jesus Cristo quer dar visões para a igreja. Deus quer te instruir. Em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus instruiu os discípulos acerca dos catos, acerca do que ia acontecer no futuro. Rumores de guerras, pais se levantando contra filhos, filhos se levantando contra pais, irmãos se levantando contra irmãos, fomes, pestes, miséria, tudo isso, Simei, o Senhor Jesus Cristo nos passou os catos, o Senhor Jesus nos passou a visão, o Senhor Jesus Cristo nos passou o que vai acontecer. Será que nós, seres humanos, com a nossa vida, com os nossos sonhos, quem aqui dentro dessa igreja não tem sonhos? Será que nós, com os nossos sonhos, nós vamos conseguir impedir aquilo que Deus quer fazer? Meus irmãos, Daniel, ele teve um sonho no capítulo 7 de Daniel, de 4 animais. O primeiro animal era um leão, o segundo animal era um leopardo. E o terceiro animal, o quarto animal era um com dente de ferro. E o segundo animal era um urso, o terceiro um leopardo, e o quarto animal tinha dentes de ferro. Ele era muito tenebroso. E ele teve esses sonhos. O primeiro animal simbolizava a própria Babilônia na época. O segundo animal simbolizava os médios persas, né? O terceiro animal simbolizava a Grécia de Alexandre o Grande, que viria e tomaria, porque naquela época era a monarquia. Então a monarquia era o seguinte: vinham os reis e lutavam uns contra os outros para ver qual era o mais forte. E aquele rei reinava e escravizava as outras nações. E Daniel teve esse sonho profético. Quem aqui quer ter sonhos proféticos? Quem aqui quer ser avisado anteriormente? Porque a palavra de Deus diz nos profetas menores que Deus não faz nada no futuro sem antes avisar os seus servos e servas. Quantas das vezes, meus irmãos, nós estamos desapercebidos daquilo que está acontecendo? E muitas das vezes a igreja entra numa morte espiritual tão grande que nós não conseguimos escutar Deus. Nós não conseguimos. Você por acaso, você estava preparado para isso que veio no mundo? Esse coronavírus, esse simples coronavírus, você estava preparado para isso? Meus irmãos, o dia de amanhã somente Deus sabe. E se nós estivermos realmente conectados com Deus, nós saberemos o futuro. O próprio futuro está escrito na palavra de Deus. E se você não tem o conhecimento das profecias do futuro, assim como Daniel teve, voltando em Daniel 7, aquilo ali, aquele cenário que Deus mostrou para Daniel no capítulo 7, foi o reinado, foi o cenário que ia preparar o nascimento de Cristo, porque o povo de Israel estavam cativos na Babilônia. E o Senhor Jesus Cristo, segundo a profecia de Isaías, não poderia nascer na Babilônia. Ele não poderia nascer lá. Ele ia nascer em Belém, como a profecia foi dita. E em Isaías capítulo 45, Isaías muito tempo antes, meus irmãos, Isaías é um profeta que Deus usou demais. Deus mostrava ao Hélio para ele o futuro muito tempo antes. Porque em Isaías 45, Deus falou que ia manifestar um Ciro, que ia libertar o povo, e o povo voltaria do cativeiro do exílio na Babilônia para a sua terra em Jerusalém.
Isaías profetizou no capítulo 45 que o povo que estava no exílio da Babilônia, o povo de Israel, eles foram presos, eles foram levados cativos. E Daniel, Jeremias, Ezequiel, todos participaram da mesma prisão, do mesmo exílio. E o Senhor Jesus Cristo, Ele quis mostrar para a igreja, Ele quis preocupar a igreja, e essa noite Ele quer te preocupar. Essa noite Ele quer que você entenda que existe uma sequência de acontecimentos proféticos. E para que a igreja acompanhe esses acontecimentos proféticos e tenha estrutura para suportar, para viver na terra um cristianismo com fidelidade, meus irmãos, as profecias elas vão se cumprindo e nós vamos vendo realmente os cristãos que são fiéis e os que não são. Meus irmãos, nós sabemos que os apóstolos na época, eles viviam constantemente falando sobre o evento profético da volta de Cristo. Eles viviam falando para os irmãos. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala para que os irmãos compartilhassem uns com os outros a volta de Cristo. Você sabia que o escatos, a volta de Cristo, ela gera conhecimento na sua vida? Ela gera também consolo. Meus irmãos, tem cristão que está dentro da igreja que não sabe nem por que está aqui. Nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança que diz em Apocalipse que nós estamos esperando o tempo da justiça, o dia do Senhor Javé, o dia do Senhor Deus Todo-Poderoso. A igreja tem que estar empolgada, a igreja tem que estar esperando o dia da justiça do Senhor. É o dia aonde o Senhor Jesus Cristo nos dará aquela promessa, aonde não vai haver choro, aonde não vai haver pranto, aonde não vai haver trevas. Essa que tem que ser a esperança da igreja. Eu quero lembrar você que nas terça-feiras você pode ter esses catos, você pode ter esse conhecimento. Os pastores vão começar a te ensinar e vão começar a te instruir sobre a palavra do último tempo, a palavra do futuro, as profecias que ainda estão se desencadeando, que vão se cumprir na terra. Meus irmãos, estão acontecendo muitos acontecimentos que a igreja não pode viver uma vida morna. A igreja não pode viver uma vida de qualquer jeito. Hoje você ora, amanhã você já não ora, do outro dia você já não ora. Meus irmãos, nós sabemos que no capítulo 6 de Daniel, Daniel foi incitado, Simei, a negar o Senhor. Pessoas invejosas que queriam o cargo dele, queriam levar ele e julgar ele na própria palavra de Deus, para que ele negasse o Senhor Deus Javé, negasse o Senhor Deus de Israel. Você sabe o que eles queriam? Eles fizeram um edito. Eles fizeram um edito que não poderia se fazer prece, oração a nenhum outro Deus durante 30 dias. 30 dias. E você sabia que Daniel era um homem de oração, um homem de comunhão, um homem que fazia campanhas, que jejuava, que orava. Daniel tinha uma sequência, ele tinha um hábito de oração. E naquele dia ele já sabia que esse edito já foi falado e não poderia ser revogado. E naquele dia os magos foram ali, os presidentes, os sátrapas foram ali e acharam Daniel orando num tempo que não podia. Meus irmãos, o cristão não pode perder a comunhão em tempo nenhum, porque se Daniel tivesse perdido a comunhão naquele tempo, Deus não mostraria para ele as 70 semanas, Deus não mostraria para ele os sonhos proféticos.
Quantas das vezes, meu irmão, minha irmã, você está perdendo sonhos proféticos que Deus quer te mostrar porque você está se dobrando diante do ativismo. Você não está tendo tempo mais para escutar Deus. Você não está tendo tempo mais para ouvir o Espírito Santo. E Daniel, ele não se dobrou diante daquele dito. Por quê? Porque ele sabia que se ele deixasse o diabo fazer ele parar a comunhão dele, Daniel, ele era aquele que ficava na expectativa. Ele tinha um espírito excelente. Ele tinha um espírito que ficava na expectativa de Deus mostrar uma revelação a ele, Simei. E ele tinha aquela sequência, ele tinha aquele hábito, todos os dias, de estar orando, de estar jejuando. E ele sabia que ele não podia deixar de vigiar nem um segundo. Você imagina se naquele momento ali ele aceita aquele edito de ficar 30 dias sem orar? Ele não aceitou. Ele continuou orando. Ele morava, ele ficava num quarto que dava para, assim, uma janela no horizonte para a cidade. E ele abria essa janela e entrava em oração todos os dias. Orava 3 vezes ao dia. Ele tinha uma disciplina. Ele tinha uma disciplina para que ele conhecesse o status, para que ele conhecesse as coisas futuras que ele não estava podendo ver. Quantas das vezes nós deixamos de vigiar e nós perdemos o nosso status? Nós perdemos, o Hélio, a nossa revelação. Nós perdemos a comunhão do Espírito Santo. E a igreja presente anda muito desapercebida. E assim como nos tempos de Noé, eles comiam e bebiam, davam-se em casamento. Casar é bom, sim, mas eles estavam caindo na carne, bebendo, fazendo tudo quanto é tipo de arruaças, zombando de Noé, até que veio o dilúvio e cobriu a todos. Pedro disse: qual é a esperança, qual é a razão que você tem de estar na casa de Deus? Você tem se dedicado no seu status? Você tem procurado conhecer as profecias bíblicas que vai te instruir para que você não seja enganado? A Bíblia diz em Mateus 24 que falsos profetas se levantarão e muitos serão enganados. Mas eu tenho a certeza que eu estou olhando aqui para uma igreja escolhida, uma igreja que tem o status, que tem o conhecimento da última hora, que sabe o propósito e o porquê estar na igreja, que sabe o propósito e o porquê, pastor, de ser cristão. Nós somos cristãos porque nós esperamos a volta do nosso amado, do amado da nossa alma, aquele que nos salvou, aquele que nos tirou da lama, aquele que nos pegou. Meus irmãos, como você vai comprar uma coisa que não vale nada? Como que você compra uma bicicleta tudo ferrujada, tudo quebrado o quadro, você vai lá e vai para a faculdade com ela? Não vai. Você vai chegar lá e eles vão rir de você. O Senhor Jesus Cristo nos comprou e nós não tínhamos valor nenhum. A esperança, Daniel, de nós estarmos aqui não é porque você vai tocar num teclado, não é porque você vai fazer uma coisa que é o dom dessa vida. As 7 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si. A razão não é essa. Nós vamos louvar, nós vamos tocar, nós vamos fazer para Ele. Mas a razão que está lá no nosso interior é esperar Ele voltar, Ele nos redimir, Ele transformar o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível.
Wellington, essa é a nossa esperança. Diogo, essa é a nossa razão de nós estarmos aqui. Temos 5 minutos. Quantos minutos nós temos aí? Levanta a mão. 5. Não, já deu 10. 10, 15, 20, 25, 30. Oh, não, pastor, vai passar do horário. Já deu 40 minutos aqui a mais, que eu posso continuar aqui. Meus irmãos, não deu para falar tudo o que eu tinha que falar para você sobre os Scatos. Para a gente encerrar, eu quero falar para você de uma história de uma mulher, que o nome dela era Felicidade. Ela viveu nos tempos da igreja primitiva. Ela tinha 5 filhos. E o imperador romano daquela época pediu que ela negasse a Cristo. Senão ele iria matar os seus 5 filhos. E Felicidade disse: de maneira nenhuma eu negarei o meu Cristo. Então o imperador matou os seus 4 filhos, sobrando somente o menor, o caçula. O imperador disse: Felicidade, era o nome da mulher mesmo, Felicidade, viu gente? Felicidade. O imperador disse: Felicidade, se você não negar o seu Cristo, vou matar também o seu filho mais novo. Felicidade, em lágrimas, não disse nenhuma palavra. Então o imperador matou o seu filho mais novo na sua frente. Um soldado que estava lá junto com ela levou ela para outro lugar, a Felicidade, e disse para ela: Felicidade, aquela jaula vai ser levantada, e os leões estão famintos e eles vão devorar o teu corpo se você não negar o seu Cristo. E ela não disse nada, mas estava em lágrimas. O soldado falou para ela, falou assim: Felicidade, eu trouxe você para cá, eu vou levantar aquela jaula, e lá dentro tem leões famintos que vão devorar o seu corpo. E a Felicidade não disse nada. O imperador, perante o Coliseu, riu com uma expressão diabólica e disse: agora ela vai negar. Labranagasui. E de repente, e Felicidade disse: Imperador, o teu reino é dos homens, mas o que está sentado tem todo o poder acima da sua cabeça. E obrigado, e ela agradeceu. E ela disse: obrigado por ter me dado 5 filhos que morreram pelo teu nome e foram dignos. E os leões devoraram Felicidade. Eles devoraram a Felicidade. E ela não negou o nome do Senhor. Ela foi devorada. E antes de ser devorada, ela cantava hinos a Deus. Meus irmãos, o Scatos, para nós encerrarmos, o escato é o estudo da última hora. É você pegar a Bíblia e conhecer as profecias do fim. Tem gente que tem medo do Apocalipse. Quem tem medo do Apocalipse aqui, levanta a mão. Não é fácil não, né? Tem muita gente que tem medo. Eu sei que tem medo, você não levantou a mão, mas você tem medo. Você não levantou a mão, mas eu sei que você tem medo. Meus irmãos, o diabo, ele fez isso, ele fez com que a igreja tivesse medo das profecias do fim. Porque o nosso coração é tão preso a essa vida que nós não queremos sair dela. Você sabia? Pastor Daniel, nós somos tão presos a essa vida que nós não queremos sair dela. Nós não queremos nem que Jesus volta mais. Se possível, nem vou pregar o evangelho, porque a Bíblia diz que quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo, o Senhor Jesus voltará.
Até eu vou cerrar a minha boca para não pregar o evangelho, para Jesus não vir. Estamos apegados, meus irmãos, com essa vida. Pastor, você não gosta dessa vida? Não gosto de viver. Quem que não gosta de viver? Mas eu vou te dizer uma coisa aqui pela autoridade do Espírito Santo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os que o amam. Os seus olhos, eles não podem saber o que Jesus foi preparar um lugar para você. E você pensa que essa vida é tudo. Você está enganado. Eu afirmo e afirmo e afirmo e digo, em verdade vos digo que você está errado, que essa vida é melhor do que a que Jesus tem para você. Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. E diz lá em 2 Coríntios que ele disse que coisas ele não poderia falar para os irmãos, porque senão os irmãos iam querer morrer. Iam querer se suicidar, pastor? Não. Eles iam querer morrer, eles iam querer enfrentar o imperador, eles iam querer enfrentar o imperador romano mesmo, para receber a herança, para ser transformado. Meus irmãos, Daniel não negou o nome do Senhor, e ele foi jogado na cova dos leões. Nós já conhecemos a história. Nós sabemos que os leões jejuaram. Nós sabemos que Estevão foi apedrejado e não negou o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. O status, que é a preparação, que é o conhecimento do tempo futuro, ele gera conhecimento na sua vida, ele gera consolo, e ele gera ânimo no seu coração de servir a Deus. Você pode ver, essas pessoas que é desanimada, presbítero Edson, é porque elas não têm esperança que Jesus vai voltar. Elas não têm um pingo de esperança que o mestre vai cumprir aquilo que falou. Quem aqui crê que Jesus vai cumprir aquilo que falou? E eu vou dizer uma coisa aqui para a gente encerrar. A volta dele vai ser majestosa. A Bíblia diz que ele virá com seus santos anjos, com seu séquito, nas nuvens do céu, e todo o olho o verá. Todo olho o verá, Tayana. Todo olho o verá, Rogério. O olho o verá, Félix. Todo olho verá os seus olhos de fogo, o seu poder. E Daniel disse em Daniel 7 que o reino ia ser entregue para um rei que nunca mais deixaria de reinar. E esse rei é o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, os reis brigam por posições, mas eles vão ficar brigando por posições até onde Deus permitir, até onde o mar for. Mas quando o reino for entregue ao Yeshua HaMashiach, quando o reino for entregue ao Filho de Deus, a justiça será feita na tua vida e nunca mais haverá sofrimento na vida daquele que crê. Amém? Palavra final. Tenha o status na sua vida. Tenha o status, é conhecimento, é a última hora. Então tenha o conhecimento da última hora, para que você fique avisado, para que você fique atento, para que ninguém te engane. Amém? Você é a igreja do Senhor. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. A sua esperança, ela está baseada numa promessa. A sua razão, ela está firme naquilo que Jesus te prometeu.
Eu quero te dizer algo nessa noite. Eu quero te dizer, eu vou descer daqui. Eu quero te dizer algo nessa noite. A tua fé é a única verdadeira que existe na face dessa terra. Não creia em mais nada, só creia em Cristo. Porque Cristo é o único Senhor da tua vida. Jesus é o único Senhor que pode salvar o ser humano do que há de vir, das encrencas que vão se desencadear daqui para frente. Diga para o seu irmão, fique atento. Diga para ele, fique atento. Diga para ele assim: tenha os catos na sua vida. Diga para ele. Comece a estudar, comece a ter o conhecimento daquilo que Jesus quer te mostrar no futuro. Você sabia que aquele que vive no presente é a mesma coisa daqueles cavalos que colocam aquela, como é que chama, você meio? A rédea. Você sabia que, não é verdade? A rédea, né? Eu não sei. Cabreço. É? Você sabia que aquele que fica focado só no presente é a mesma coisa de você não ter a visão completa das coisas? Se você fazer como Daniel fez, não se dobrar a nenhum outro Deus, porque Daniel não se dobrou. Quantas das vezes nós nos dobramos diante daquilo que é dessa terra? Você se dobra para aquele emprego, você não vai ter tempo mais de fazer nada para Deus. Você se dobra a tudo dessa terra e você perde o seu status. Você perde a sua comunhão. E Deus não vai poder te revelar, não vai poder te instruir com a sua eterna sabedoria. Amém? Feche os seus olhos.